Bangkok não dorme. Ela respira, pulsa e queima como se fosse uma criatura viva feita de luz e pecado. Quando o sol se põe e o ar úmido cobre as ruas, o som dos motores se mistura ao canto dos monges. E por um instante, parece que o tempo esqueceu de escolher um lado. Você olha para um templo dourado iluminado por tochas, e atrás dele, um arranha-céu espelhado reflete a cidade como se dissesse: aqui, o antigo e o moderno nunca fizeram as pazes. Mas o que há de verdade sob essa superfície tão brilhante? O que Bangkok esconde quando sorri? As primeiras horas na cidade são um soco sensorial. O cheiro de comida de rua invade o ar. Especiarias, fumaça e suor. Tuk-tuks cortam o trânsito como flechas coloridas. Vendedores gritam em tailandês. Um monge passa descalço, enquanto um turista bêbado tropeça na calçada. É nesse contraste que vive o coração da Tailândia. Fé e caos, tradição e desejo, tudo misturado na mesma esquina. Bangkok é um espelho do mundo moderno, belo e brutal, espiritual e consumista, acolhedor e implacável. Curiosidade: a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes e sua área metropolitana ultrapassa 15 milhões, abrigando um terço da população do país. É uma metrópole tropical construída sobre pântanos, o que a torna vulnerável a inundações anuais. Muitos especialistas afirmam que Bangkok pode ser a próxima cidade global a afundar parcialmente até 2050, uma Veneza asiática feita de concreto e espiritualidade. Mas antes de se afogar em suas águas, Bangkok luta contra outro tipo de enchente, a do excesso humano. A Tailândia é uma monarquia constitucional, onde o rei ainda é considerado quase divino, e criticar a monarquia é crime. Sob esse regime silencioso, a liberdade é vendida como um produto turístico. As luzes de Khao San Road brilham para o estrangeiro, enquanto nas vielas escondidas, famílias vivem com menos de $2 por dia. Você acha que entende uma cidade só porque a visitou? Pergunta a voz do narrador. Então tente enxergar Bangkok sem os filtros dourados do Instagram. A política local mistura democracia e medo. Golpes de Estado se repetem como ciclos inevitáveis. 13 tentativas nas últimas décadas. E mesmo assim, o povo sorri. Não por ignorância, mas por sobrevivência. Na Tailândia, a palavra sabai, que significa paz, conforto, é quase uma filosofia de vida. Os tailandeses acreditam que o sofrimento deve ser suportado com elegância. Por isso, o sorriso tailandês é tão enigmático, ele pode significar felicidade ou resignação. Há uma sabedoria escondida nisso. Em meio ao caos urbano, o tailandês aprendeu a se mover como a água, flexível, paciente, mas capaz de destruir se for contido por muito tempo. Essa calma aparente é o que mantém a cidade viva. Bangkok é uma metáfora viva da dualidade humana. Todos buscamos a paz, mas vivemos cercados de tentações. Culturalmente, é uma cidade de extremos. Em um mesmo quarteirão, você encontra um templo budista do século XVIII, um shopping de luxo com carros de $3 milhões e uma favela onde o esgoto corre a céu aberto. A espiritualidade convive com o capitalismo como um casal em crise. Dormem na mesma cama, mas sonham com mundos opostos. A economia é movida por turismo, tecnologia e exportação de eletrônicos, mas a desigualdade é gritante. A elite tailandesa, cerca de 1% da população, controla mais de 60% da riqueza do país. Enquanto isso, jovens de vilarejos rurais deixam o interior em busca de oportunidade e acabam presas, fáceis de um sistema que mistura religião, consumo e sobrevivência. Bangkok ensina de forma brutal que o progresso tem um preço. A modernidade que tanto encanta os turistas é sustentada por uma base frágil, trabalho informal, exploração e a ilusão de liberdade. Aqui nada é o que parece, diz um motorista de tuk-tuk, com um sorriso cansado. Mas o turista não quer saber da verdade, ele quer a foto. Geograficamente, Bangkok se estende ao longo do rio Chao Phraya, um símbolo de fertilidade e espiritualidade. Antigamente, a vida da cidade girava em torno de suas águas, com mercados flutuantes e templos às margens. Hoje, esses mesmos canais transportam lixo e poluição, um retrato triste da transformação urbana. E ainda assim, há beleza.
Há algo místico no modo como o pôr do sol se reflete nos telhados dourados dos templos, enquanto os sinos tocam ao longe e as luzes dos prédios se acendem. Bangkok é uma cidade onde o tempo não corre, ele se fragmenta. Há momentos em que parece o futuro e outros em que o passado ainda manda nas ruas. Um monge de cabeça raspada atravessa a passarela do metrô enquanto segura um iPhone. Um menino vende flores de jasmim para um estrangeiro que segura um copo da Starbucks. São duas realidades, colidindo e coexistindo, como se a espiritualidade e o capitalismo fossem apenas lados opostos da mesma moeda. Mas talvez a verdade seja mais profunda. Bangkok é o reflexo do que todos nós somos quando o mundo nos observa, um espetáculo de luzes que tenta esconder as sombras, e a pergunta que fica ecoando entre o som dos sinos e o barulho dos carros é: até que ponto estamos dispostos a perder nossa alma para parecer felizes? Se essa pergunta te fez pensar, se algo dentro de você se moveu ao imaginar o coração dessa cidade, inscreva-se, porque no próximo capítulo você vai descobrir o que há por trás do sorriso tailandês, a vida oculta que o turismo não quer que você veja. Você já se perguntou o que existe por trás de um sorriso? Bangkok é conhecida como a terra dos sorrisos. Mas e se eu te dissesse que, por trás de muitos deles, há dor, cansaço e silêncio? O sorriso tailandês é tão constante que se tornou um escudo nacional, uma máscara cultural que esconde realidades que o turista raramente percebe. O mesmo sorriso que recebe o visitante nos templos e mercados é, muitas vezes, o mesmo usado por quem luta todos os dias para sobreviver. É um país onde a alegria é ensinada, mas o sofrimento é calado, onde a paz é pregada, mas a desigualdade é gritante. Imagine caminhar por um beco úmido de Bangkok, longe das avenidas iluminadas. As luzes de neon não chegam ali. O chão é coberto por restos de comida e o ar é denso, cheirando a peixe, óleo e miséria. Uma senhora idosa vende amuletos de Buda por centavos, enquanto um garoto oferece flores a motoristas presos no trânsito. Sorria, é o jeito tailandês, diz ela em voz baixa. Mas o olhar dela contradiz as palavras. Há uma dor antiga ali, uma mistura de resignação e coragem. Curiosidade. O salário mínimo na Tailândia gira em torno de 330 baht por dia, cerca de $9. Mas o custo de vida em Bangkok é quase igual ao de cidades europeias. Muitos moradores trabalham 12 a 14 horas por dia em troca de pouco mais do que o necessário para comer. Não há auxílio nem seguro, e ainda assim a cidade continua sorrindo. Por trás das fachadas coloridas e templos reluzentes existe um sistema de castas moderno e invisível. O país ainda carrega, no subconsciente coletivo, as marcas do antigo reino de Ayutthaya, onde o nascimento determinava o valor da pessoa. Essa hierarquia sobrevive até hoje, de forma silenciosa. Quem nasce pobre dificilmente escapa. As oportunidades estão concentradas nas mãos de uma minoria conectada à realeza, aos militares e às grandes corporações. Um jovem motorista de tuk-tuk me contou certa vez: meu pai dizia que nascemos para servir e que reclamar é falta de respeito ao karma. Essa frase, simples e dolorosa, explica muito sobre a alma tailandesa. O budismo Theravada, predominante no país, ensina que o sofrimento é consequência de ações passadas, o karma. Por isso muitos aceitam a pobreza e a exploração como parte do destino. É espiritualidade e prisão ao mesmo tempo. E aqui está a contradição que quase ninguém fala. O mesmo país que constrói templos de ouro em homenagem à compaixão é o que mais ignora seus próprios invisíveis. Nas ruas, há mais de 30 mil pessoas em situação de rua e milhares de trabalhadores rurais migram para a capital todo ano, em busca de um futuro que nunca chega. A promessa é falsa. Bangkok é uma cidade que consome sonhos. Economicamente, a Tailândia é a segunda maior economia do Sudeste Asiático, atrás apenas da Indonésia. O turismo representa quase 20% do PIB, mas o dinheiro não desce até a base. Ele fica preso em hotéis de luxo, empresas estrangeiras e políticos corruptos. A desigualdade é tão visível quanto o trânsito, sufocante, barulhenta e inevitável. Culturalmente, o povo tailandês aprendeu a transformar dor em cortesia.
O estrangeiro vê simpatia. O local vê sobrevivência. Há um código silencioso chamado Kreng Jai, um conceito difícil de traduzir, mas que significa algo como não incomodar, não contrariar, não expor emoções negativas. É um comportamento coletivo, quase espiritual, que faz o tailandês esconder sua raiva, seu medo, sua frustração e responder a tudo com um sorriso. Mas há rachaduras nesse verniz. Uma geração de jovens começou a desafiar o sistema. Nas universidades e nas redes sociais, tailandeses denunciam a censura, a corrupção e a falsa paz vendida ao mundo. Não queremos mais sorrisos vazios, grita um estudante em um protesto reprimido pela polícia. E é nesse ponto que Bangkok se torna um campo de batalha entre o passado e o futuro. Geograficamente, a capital é uma mistura de extremos: arranha-céus, favelas, templos, rios. O clima é úmido e sufocante, e talvez por isso a paciência do povo seja tão admirável. Eles se movem devagar, falam com suavidade, raramente gritam. Mas há uma força interna, uma dignidade silenciosa que sustenta o país. No olhar de cada vendedor de rua, há mais filosofia do que em muitos livros. O verdadeiro choque vem quando você entende que a Tailândia construiu uma identidade nacional baseada em sorrir diante da dor. Sorria e tudo passará, dizem os monges. Mas o que acontece quando o sorriso já não basta? Quando a pobreza se torna herança e a fé vira anestesia? A resposta está nas ruas. Em cada mulher que acorda às 4 da manhã para vender frutas. Em cada homem que carrega caixas sob o sol por 10 horas. Eles não pedem pena, pedem reconhecimento. E talvez seja esse o maior ensinamento espiritual de Bangkok. Nem toda alegria é felicidade e nem toda pobreza é fracasso. A Tailândia nos lembra que a verdadeira compaixão não é dar dinheiro ao pobre, é enxergar o humano atrás do sorriso, porque quando a cidade adormece, os sorrisos se apagam e o que resta é a verdade. Uma nação que tenta equilibrar fé e fome, ouro e dor, esperança e realidade. E agora eu te pergunto, quantos sorrisos ao seu redor escondem batalhas que você nunca vai ver? Se essa história te fez pensar, segue o canal. No próximo capítulo, você vai entender como esse sorriso se transformou em um negócio bilionário e como o mundo inteiro ajuda a alimentar a economia do pecado. Você já pensou que uma das cidades mais espirituais do planeta é, ao mesmo tempo, um dos maiores centros mundiais do prazer proibido? Bangkok é o paradoxo em forma de metrópole. De dia, o som dos sinos dos templos budistas ecoa pelas ruas. À noite, as mesmas ruas se transformam em vitrines de desejo. É como se dois mundos colidissem diante dos seus olhos, o da fé e o da carne. E no meio disso tudo, uma pergunta inquieta: como um país que prega compaixão e desapego transformou o pecado em sua principal fonte de renda? Os números falam por si. Estima-se que a indústria sexual movimente entre 6 e 8 bilhões de dólares por ano na Tailândia. Oficialmente, a prostituição é ilegal, mas basta uma caminhada por bairros como Patpong, Soi Cowboy ou Nana Plaza para perceber que a lei é apenas uma decoração de fachada. É um sistema subterrâneo, tolerado e lucrativo, tanto para empresários quanto para autoridades que fingem não ver. Curiosidade: a Tailândia recebe mais de 40 milhões de turistas por ano, e boa parte vem atraída não apenas pelas praias paradisíacas ou templos dourados, mas pela liberdade moral que a cidade oferece. A Bangkok noturna é um universo paralelo, onde o turista encontra o que o seu país reprime, e o tailandês encontra a única forma de sobreviver. As luzes de neon tremem, o som alto das músicas eletrônicas mistura-se ao barulho de garrafas sendo abertas. Homens de todos os países caminham com olhares famintos. Jovens tailandesas, algumas com maquiagem borrada, outras com sorrisos treinados, os chamam para dentro dos bares com vozes doces. Venha, amor. Um drink, só um drink. Atrás desse, convite simples. Há um sistema que aprendeu a lucrar com a carência humana. Você acha que elas gostam disso? Me disse um taxista, sem tirar os olhos do retrovisor. Elas não gostam, mas gostam de mandar dinheiro para casa. É o preço da família comer. A prostituição na Tailândia tem raízes históricas. Durante a Guerra do Vietnã, o país serviu como base de descanso para soldados americanos.
Bares, casas de massagem e bordéis surgiram para atender os militares e nunca mais desapareceram. Décadas depois, o turismo sexual tornou-se uma engrenagem essencial na economia. É um pecado nacional que gera emprego, atrai divisas e mantém a máquina girando. Mas há uma ironia cruel nisso tudo. A religião dominante, o budismo, ensina que o desejo é a causa do sofrimento. Ainda assim, o desejo é o que sustenta boa parte da economia. É um país onde o corpo virou moeda e a fé virou anestesia. Monges pregam pureza, enquanto empresários erguem clubes de striptease a poucos metros dos templos. Essa é a contradição de Bangkok, o sagrado e o profano dançando juntos na mesma rua. Economicamente, a prostituição não é apenas tolerada, mas integrada a outros setores. Ela movimenta bares, hotéis, transportes, turismo, comida, moda e até o mercado imobiliário. Milhares de pessoas dependem indiretamente desse circuito. É um ciclo vicioso. Quanto mais turistas vêm em busca do proibido, mais o sistema se fortalece. E quanto mais o sistema cresce, mais o país depende dele. Há também o lado sombrio, o tráfico humano. Estima-se que dezenas de milhares de mulheres e crianças sejam exploradas todos os anos, vindas de países vizinhos como Myanmar, Laos e Camboja. São prometidos empregos, mas acabam presas em uma indústria que transforma a vulnerabilidade em mercadoria. A corrupção policial e a falta de políticas sociais alimentam esse ciclo com frieza e silêncio. Um investigador local contou em voz baixa: as autoridades sabem, só fingem que não, porque todos ganham algo com isso. Geografia da cidade reflete essa dualidade. Enquanto os templos reluzem sob o sol, os becos escondem segredos. Em Sukhumvit, a mesma rua abriga hotéis 5 estrelas e apartamentos minúsculos onde 10 pessoas dividem o mesmo espaço. O contraste é chocante, luxo e miséria separados apenas por uma parede fina. Politicamente, a Tailândia vive um dilema. O governo tenta vender ao mundo uma imagem de país puro, pacífico e espiritual, mas depende da hipocrisia moral para manter a economia estável. É como se toda a nação tivesse feito um pacto silencioso. Nós não falamos sobre isso, e o mundo finge que não sabe. O temperamento tailandês é calmo, contido. Eles raramente confrontam, não por fraqueza, mas por tradição. Existe uma filosofia chamada Mai Pen Hai, que significa não tem problema. É um jeito de aceitar o inevitável, mas há um preço alto nessa aceitação. A passividade que evita conflitos também mantém as injustiças intactas. E é aqui que surge o ponto mais doloroso. O turismo sexual não é apenas um problema moral, mas um sintoma de algo mais profundo, a desigualdade estrutural. Em um país onde o destino de uma mulher ainda é ditado pela sua classe social e beleza, a indústria do pecado se disfarça de oportunidade. Mas talvez o pecado verdadeiro não esteja nas ruas vermelhas, esteja na indiferença, na forma como o mundo consome corpos e histórias sem se importar com o que vem depois. No sorriso cansado de uma mulher que diz, tudo bem, enquanto o olhar dela pede, socorro. A espiritualidade tailandesa, baseada no desapego, parece contradizer tudo isso. Mas, se olharmos mais fundo, talvez não. Porque o budismo também fala sobre o ciclo do sofrimento, e Bangkok é a personificação viva desse ciclo, um lugar que tenta purificar o karma enquanto se afoga em suas próprias tentações. E a pergunta que fica é, será que o mundo é mesmo melhor que Bangkok, ou apenas aprendeu a esconder seus próprios pecados com mais elegância? Se essa reflexão te tocou, acompanhe o próximo capítulo, porque agora vamos entrar no coração espiritual da Tailândia, onde monges meditam, deuses são venerados e a contradição entre fé e desejo atinge seu ponto mais profundo. Tradição, fé e contradição. Há lugares no mundo que parecem existir em 2 dimensões ao mesmo tempo, o visível e o invisível. Bangkok é um deles. Você pode andar por uma rua e ver monges de túnicas alaranjadas recolhendo oferendas ao amanhecer, enquanto, a poucos metros, turistas bêbados ainda tropeçam de volta para seus hotéis. É uma cidade onde a reza e o pecado dividem o mesmo espaço, onde o incenso dos templos se mistura ao cheiro de gasolina e perfume barato. Mas aqui está o enigma.
Como uma sociedade profundamente espiritual aprendeu a conviver tão bem com o seu próprio caos moral? De manhã, a Tailândia parece um templo. O sol nasce sobre o rio Chao Phraya e as torres douradas do Wat Arun refletem como espadas de luz cortando a neblina. Mulheres oferecem flores de lótus nos altares e o som dos mantras parece purificar o ar. De noite, o mesmo rio reflete as luzes dos cassinos, dos bares e das festas flutuantes. E então você percebe, a Tailândia não é um país dividido. Ela é um país que abraçou as contradições e as transformou em identidade. Curiosidade: cerca de 94% dos tailandeses seguem o budismo Theravada, uma das formas mais antigas e rigorosas da fé budista. Mas diferente da imagem que o Ocidente projeta, de um povo isolado em templos meditando, o budismo tailandês se mistura à vida cotidiana, à política e até aos negócios. Quase todo lar, loja ou carro tem um pequeno altar, com estátuas de Buda cercadas por frutas, flores e até notas de dinheiro. É fé, mas também é proteção. Você sabe por que deixamos oferendas? Perguntou um jovem monge em Chiang Mai. Não é para pedir riqueza. É para lembrar que tudo o que temos é passageiro. Ele sorriu e olhou para o chão, como quem entende algo que o resto do mundo esqueceu. A impermanência é o coração da filosofia budista. Mas o problema é que o país aprendeu a usar essa fé não só para se libertar, mas para aceitar o que não deveria aceitar. A Tailândia é governada há décadas por uma elite que usa a religião como escudo moral. A monarquia é considerada sagrada. Ofender o rei é crime com pena de prisão. O budismo, por sua vez, é ensinado desde a infância como base da educação nacional. Assim, o povo cresce com dois pilares: respeito e resignação. Isso cria uma nação pacífica, mas também silenciosa. Espiritualidade profunda se mistura com o medo de questionar. Política e fé caminham lado a lado. Muitos políticos se fotografam oferecendo doações a monges antes das eleições. O povo acredita que isso gera mérito espiritual, uma forma de melhorar o karma. Mas na prática, o sistema se mantém estático. O rico se purifica doando dinheiro. O pobre aceita o sofrimento como destino, e o ciclo continua. Geograficamente, o país é um mosaico de contrastes: planícies férteis, montanhas místicas, praias de água turquesa. Mas espiritualmente, o contraste é interno. Bangkok é a prova viva disso. Dentro de um templo, você sente paz absoluta. Fora dele, o caos urbano engole qualquer traço de serenidade. A espiritualidade está em toda parte e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Em certas regiões, como o interior do Nordeste, há crenças que misturam budismo, hinduísmo e animismo, o culto a espíritos da natureza. As pessoas acreditam que cada árvore, rio e montanha tem uma alma. É comum ver oferendas deixadas em pedras ou pequenas casas de espíritos ao lado de arranha-céus. É uma forma de dizer: nós lembramos do invisível. E talvez esse seja o maior segredo da Tailândia. Enquanto o mundo moderno tenta dominar a natureza, o tailandês ainda pede permissão a ela. Mas há também um lado obscuro. Dentro de templos respeitados, há histórias de monges presos por corrupção, abuso e tráfico de relíquias sagradas. Alguns dirigem carros de luxo e vivem em palácios. O budismo institucional virou, para muitos, um negócio milionário. É a fé misturada ao poder, uma combinação perigosa que o povo teme criticar. Uma cena cotidiana resume essa dualidade. Um monge idoso medita diante de uma multidão, enquanto, atrás dele, uma enorme tela de LED exibe propagandas de produtos milagrosos, amuletos, pulseiras, cursos de meditação pagos. Compre a bênção e o sucesso virá, diz o narrador do anúncio. O público sorri e acredita, mas o monge apenas suspira. Ele sabe que o país transformou a fé em espetáculo. O temperamento tailandês é dócil, educado, profundamente espiritual, mas com um fundo de melancolia. O povo valoriza a harmonia, evita confrontos e acredita que manter o equilíbrio emocional é sinal de sabedoria. Isso torna a sociedade leve, mas também a mantém submissa. Quando o sistema falha, muitos recorrem aos templos em busca de respostas e encontram consolo, mas não mudança.
E talvez seja isso o que torna Bangkok tão fascinante e trágica ao mesmo tempo. Ela é a encarnação da alma humana, uma batalha entre o desejo e a redenção, entre o corpo e o espírito, entre o ouro dos templos e a lama das ruas. É uma cidade que ora com as mãos unidas, mas vive com os olhos abertos para o pecado. E há algo profundamente filosófico nisso, porque talvez a espiritualidade não exista para nos tornar perfeitos, e sim para nos lembrar do quanto ainda somos humanos. Você já reparou que até os templos de ouro acabam cobertos de poeira? Perguntou o monge antes de se despedir. Eu fiquei em silêncio. Ele sorriu. Pois é assim com o coração também. Essa é Bangkok, um espelho onde o divino e o mundano se encaram todos os dias, sem vergonha um do outro. E a pergunta que ecoa ao final desse capítulo é simples, mas impossível de esquecer. Será que a fé verdadeira é encontrada nos templos ou nas ruas onde as pessoas lutam para sobreviver? Se essa reflexão mexeu com você, acompanhe o próximo capítulo, porque agora vamos mergulhar nas entranhas econômicas e humanas da liturgia Tailândia, onde a beleza dos mercados esconde o preço do progresso. O próximo destino, o mercado dos extremos. Você já entrou em um lugar onde tudo parece vivo, não por causa das pessoas, mas das vozes das coisas? Bangkok é isso. Um imenso mercado aberto, pulsante, que nunca dorme. Aqui tudo tem preço. O peixe que ainda se mexe, o ouro que brilha como o sol, o silêncio dos pobres e até o sorriso dos vendedores. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, por trás das cores, dos aromas, da hospitalidade, existe um sistema econômico que vive de extremos: riqueza e miséria, luxo e fome, tradição e exploração. O som das panelas batendo, o cheiro agridoce do curry, os gritos dos comerciantes. A cada esquina, uma avalanche de sensações. O mercado de Chatuchak, por exemplo, é um dos maiores do mundo. Mais de 15.000 barracas, vendendo de tudo, de estátuas de Buda a crocodilos empalhados. Mas se você andar alguns quarteirões além das áreas turísticas, encontrará os mercados flutuantes, onde idosos navegam em barcos frágeis vendendo frutas sob o calor insuportável de 40 graus. O contraste é brutal. Uma mulher vende uma manga por centavos, enquanto, no mesmo país, um estrangeiro paga $1.000 por um jantar com vista para o rio. Curiosidade: a Tailândia é um dos maiores exportadores de arroz e borracha do mundo, mas boa parte dos produtores vive na pobreza. A economia nacional depende fortemente da mão de obra rural barata, que alimenta os mercados e as cidades, mas quase nunca recebe o retorno do que produz. É o velho jogo do capitalismo tropical. O trabalho é local, o lucro é estrangeiro. E há algo mais profundo nisso, algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Em Bangkok, os mercados não são apenas locais de compra, são o coração simbólico do país. É neles que a espiritualidade e o comércio se misturam, criando uma forma única de economia: o capitalismo espiritualizado. O mesmo vendedor que te oferece um prato de noodles por $1 acende um incenso antes de abrir sua barraca. Ele acredita que o dinheiro só vem quando os deuses aprovam, mas o sistema é cruel. O turismo, que movimenta 20% do PIB tailandês, criou uma dependência perigosa. Durante a pandemia, o país quase parou. Mercados inteiros ficaram vazios, templos sem visitantes e famílias sem renda. Milhares de pessoas deixaram Bangkok e voltaram para o interior, revivendo uma antiga ferida: a distância entre o campo e a cidade. Essa desigualdade é o verdadeiro preço da beleza que o mundo admira. Um homem de meia idade, dono de uma pequena barraca de frutas, me disse algo que nunca esqueci: nós alimentamos o mundo, mas ainda passamos fome. Ele riu, mas seus olhos estavam vermelhos. O sorriso tailandês, de novo, escondendo o peso da realidade. Politicamente, o governo incentiva o consumo e o turismo, mas ignora a base produtiva. Grandes conglomerados controlam desde os alimentos até os templos, e a classe média, fascinada por marcas estrangeiras, sustenta o sistema, comprando sonhos ocidentais. Enquanto isso, os verdadeiros pilares da economia, os trabalhadores, os camponeses e os pequenos comerciantes, vivem na borda do abismo.
Geograficamente, Bangkok é cercada por cinturões industriais e zonas francas, onde fábricas de eletrônicos, roupas e automóveis produzem para o mundo inteiro. É o lado que o turista não vê. Jovens trabalhando 14 horas por dia em galpões abafados, sem direitos, ganhando menos de $300 por mês. Esse é o preço do Made in Thailand que chega às vitrines europeias. Mas entre os extremos há beleza. Em meio ao caos, o povo tailandês mantém algo que o dinheiro não compra: o senso de comunidade. As pessoas dividem o pouco que têm. Quando uma barraca fecha, os vizinhos ajudam a reabrir. Quando uma tempestade arrasa as casas flutuantes, todos reconstruem juntos. É uma espécie de solidariedade invisível, nascida da dor e da fé. Culturalmente, a Tailândia tem um traço raro. Ela transforma o sofrimento em arte. Os mercados não são apenas econômicos, mas emocionais. Cada cor, cada som, cada prato carrega uma história. É a filosofia de Sanuk, o prazer em tudo que se faz, mesmo no trabalho duro. Um sorriso não é fingimento, é resistência. O riso aqui é uma arma contra o desespero. Mas há um problema que cresce como uma sombra: a ocidentalização. Cidades inteiras estão se tornando vitrines de luxo, e os valores espirituais estão sendo vendidos em pacotes turísticos. O mesmo país que ensinou o mundo sobre desapego agora vende meditação como experiência de 5 estrelas. O mesmo rio que abençoava pescadores agora serve de cenário para jantares milionários. Bangkok está se vendendo para o próprio reflexo, disse um professor universitário, e ele tem razão. A capital da Tailândia é hoje um laboratório do futuro, um lugar onde o dinheiro dita o ritmo, mas o coração ainda tenta manter a compaixão viva. A luta entre esses dois mundos, o material e o espiritual, define o destino do país. Economicamente, o governo tenta modernizar o país com o plano Thailand 4.0, apostando em tecnologia e inovação. Mas sem resolver as desigualdades estruturais, o progresso se torna superficial, como maquiagem em uma ferida aberta. A cada arranha-céu que se ergue, uma vila é demolida. A cada nova zona comercial, uma tradição desaparece. E aqui está a lição escondida. Os mercados de Bangkok são o retrato do mundo moderno. Nós também vivemos nesse paradoxo. Produzimos muito, mas pertencemos pouco. Compramos o tempo todo, mas esquecemos o valor das coisas simples. Quando o sol se põe e as barracas começam a fechar, você percebe o verdadeiro som de Bangkok, o silêncio depois da pressa, o eco do que foi vendido e o vazio do que nunca foi dito. O vento carrega o cheiro de comida e esperança, e por um instante, a cidade parece lembrar que tudo o que é negociado um dia se perde. E agora eu te pergunto, será que o progresso é realmente evolução ou apenas uma forma disfarçada de esquecimento? Comente aqui embaixo. Eu amo o Brasil. Se você acredita que ainda dá tempo de aprender com os erros do mundo e reconstruir um futuro que tenha alma. No próximo capítulo, você vai entender o que torna Bangkok mais do que uma cidade, um espelho da humanidade. Há cidades que se visitam com os olhos, e há outras que só podem ser compreendidas com a alma. Bangkok é assim. Ela não quer ser entendida, quer ser sentida, quer te confundir, te provocar, te fazer olhar 2 vezes para o mesmo lugar e perceber que nada é o que parece. Porque Bangkok é mais do que templos dourados, mercados flutuantes e ruas cheias de vida. Ela é um espelho, e o reflexo que devolve diz mais sobre nós do que sobre ela. Você pode caminhar por suas avenidas e ver o futuro nas telas de LED, o passado nos templos e o presente no olhar cansado de um vendedor de flores. Pode ver monges recolhendo esmolas às 6 da manhã e prostitutas voltando para casa na mesma calçada. Pode ver a inocência e o vício, a fé e o desespero, o luxo e a lama, coexistindo em harmonia caótica. E é aí que Bangkok te ensina a maior lição de todas. O ser humano é feito de contrastes, e é na contradição que a verdade vive. Curiosidade: a palavra Bangkok é, na verdade, uma abreviação. O nome completo da cidade é o mais longo do mundo, e significa algo como a cidade dos anjos, o grande lugar da imortalidade, o refúgio dos deuses. Ironia ou profecia? Talvez as duas coisas. Porque aqui,
Os anjos têm rostos, alguns puros, outros perdidos, mas todos tentando sobreviver em um mundo que muda rápido demais. Politicamente, a Tailândia segue em uma corda bamba entre tradição e modernidade. Uma monarquia que ainda dita costumes, um povo dividido entre a reverência e o despertar. Geograficamente, é um país cercado por beleza, praias, selvas, templos, montanhas. Mas, espiritualmente, é um campo de batalha silencioso, onde o antigo luta contra o novo, e o novo ainda não sabe o que é. E talvez seja isso que torna Bangkok tão parecida conosco. Nós também vivemos nesse conflito. Queremos crescer, mas sem perder a essência. Queremos sucesso, mas sem deixar a alma para trás. Queremos ser livres, mas ainda presos às opiniões, às aparências, aos desejos. Bangkok é o reflexo dessa luta. Um lembrete de que toda luz precisa de sombra para existir. Imagine o pôr do sol refletindo no Wat Arun, o templo da aurora. O rio Chao Phraya brilha em tons de ouro e vermelho, como se o fogo e o céu se tocassem. Um monge caminha descalço pela margem enquanto, ao longe, as luzes da cidade começam a acender. Nesse instante você entende. O espiritual e o material não são inimigos. São apenas partes do mesmo ciclo. A fé não está no templo. Está na capacidade de continuar acreditando mesmo em meio ao caos. Culturalmente, o povo tailandês nos ensina algo que o Ocidente esqueceu: a leveza diante da dor. A filosofia do sabai sabai, viver em paz, mesmo sem controle sobre nada. Eles sorriem, não porque a vida é fácil, mas porque escolheram não endurecer. E isso é sabedoria. Bangkok nos mostra que o mundo moderno, por mais tecnológico e conectado que seja, ainda é movido por emoções antigas: medo, desejo, esperança e fé. Ela nos obriga a encarar nossas próprias contradições. Quantas vezes você também já vendeu um pedaço de si mesmo por aceitação? Quantas vezes escondeu dor com um sorriso? Quantas vezes acreditou que o progresso traria paz, mas só trouxe pressa? A lição é clara. Nenhum templo, nenhum mercado, nenhuma cidade é feita apenas de concreto. São as histórias, as mãos e as almas que constroem um lugar. E quando o brilho apaga, o que permanece não é o ouro, é o que ele refletia. Bangkok é o espelho do mundo, diria um velho guia turístico, acendendo um incenso diante de um altar improvisado. Olhe para ela e você verá a si mesmo. E você vê. Vê o quanto somos parecidos. Vê o quanto o ser humano tenta equilibrar o que sente e o que mostra. Vê que a pobreza não está só nas ruas, mas nas emoções que ignoramos. Vê que a fé não é sobre religião, mas sobre continuar acreditando no bem, mesmo quando o mundo desaba. Talvez seja por isso que Bangkok emociona tanto, porque no fundo ela não está tentando te vender nada, está tentando te acordar. E agora, quando você fechar os olhos, lembre-se disso. A beleza está nos opostos, a fé está nas falhas, e o verdadeiro despertar não é espiritual, é humano. Se essa história te fez pensar, deixe um comentário dizendo: eu amo o Brasil. Para o algoritmo saber que ainda existem pessoas que amam o conhecimento, a verdade e a profundidade. E se essa viagem por Bangkok te tocou, se inscreva, porque nas próximas histórias vamos atravessar outros lugares, outras almas e outras verdades escondidas pelo mundo. Porque às vezes não é o mundo que você descobre, é você quem finalmente desperta.